Saudamos a todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por Ele nos dar esta oportunidade e também somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, onde quer que vocês se encontram. Nós agradecemos a todos que compartilham esses estudos com outras pessoas, grupos, nas outras redes sociais e também agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Também queremos agradecer a todos que escrevem dizendo de onde estão estudando a Bíblia conosco. Mandamos aqui um alô especial para Rosilei Casaril, é de Francisco Beltrão, no Paraná. Raquel é de Unamar, em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Rivelino Silva é de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Luiz Carlos de Souza é de Vilhena, Rondônia. Daniel, Santilha e Jussara são de Capão Redondo, São Paulo. E também um alô especial para o Pedro e Marlúcia, são de Manaus, Amazonas. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado mais uma vez por todas as bênçãos que nos tens concedido. Obrigado, Pai, por estes momentos que nos concedes para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente, nos dando entendimento, abrindo a nossa mente, nos ajudando a aceitar e colocar em prática em nossa vida a Tua Palavra. Abençoa todos aqueles que estão passando por momentos difíceis em suas vidas, lutas, tribulações, provações, enfermidades. Dê vitórias a cada um, Pai, conforme for a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, esta semana, estudando sobre a geração que veio após o dilúvio, a geração filhos de Noé, e agora os descendentes de Noé vão povoar, vão encher a terra novamente. E como nós sabemos, Noé ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E acontece que Cã ele encontrou o seu pai na tenda, deitado, nu. O pai havia tomado vinho, ele tinha uma plantação de uvas e ele fez o vinho e deixou então este vinho fermentar. E em consequência disso ele ficou bêbado e deitou lá na tenda, e Cã chegou e viu seu pai nu. Ao invés de ele cobrir o seu pai, ele saiu fazendo chacota do pai, contando para os seus irmãos, e isso fez com que Noé, depois que ele voltou a si, da bebedeira que ele estava, ele então, sabendo o que havia acontecido, ele amaldiçoou Cã. E interessante que muitas pessoas pensam que a maldição de Cã são os africanos, porque os africanos eles se tornaram escravos, infelizmente, não é? As pessoas brancas de outros países escravizaram os africanos, os subjugaram, vendiam as pessoas como mercadoria. No Brasil mesmo, né? Houve muitos navios negreiros chegando com escravos para serem vendidos, para trabalharem. Infelizmente, o ser humano gosta de humilhar e gosta de se aproveitar das pessoas, de subjugar, de escravizar. É triste, não é? Não somente os africanos, mas outras pessoas mesmo de outras raças são escravizadas também. Mas essa questão que muitos acham que a maldição sobre Cã foi exatamente com respeito aos africanos, mas isso não é assim a realidade. Por quê? Porque aqui em Gênesis capítulo 9, no verso 25, não está falando de negros. Aqui a referência a Canaã é uma alusão à herança da terra prometida. Não era uma alusão à escravidão. Agora, com tudo o que essa terra, Canaã, simboliza a respeito da promessa de salvação para o mundo,
aqui é usada a frase, né, servo dos servos, que ele seja o servo dos servos. Aqui nós sabemos que Jesus, ele foi o servo dos servos. Jesus, ele veio para servir. Jesus, ele se humilhou, tomou forma de ser humano. E ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Jesus é o servo por excelência, não são os africanos. É Jesus. E nós deveremos seguir o exemplo de Jesus. Estarmos prontos também a servirmos. Não querendo ser servidos, mas servirmos a todas as pessoas, não importa a posição que nós temos, o cargo, a função ou o diploma que nós temos que estar a serviço da humanidade. Agora, aqui em Gênesis, capítulo 10, nós encontramos a genealogia dos filhos de Noé. Se você tiver uma oportunidade, leia esse capítulo 10 e você vai ver aqui a genealogia, os descendentes, né, de cada um dos filhos de Noé, os filhos de Jafé, os filhos de Cã, os filhos de Sem. E então, interessante que aqui nós vamos encontrar, por exemplo, nos filhos de Cã, nós vamos encontrar aqui os hititas, que são muito citados na Bíblia, os jebuseus, os amorreus, os girgazeus, os heveus, os arqueus, sineus, arvadeus. Então, todos esses aqui, por exemplo, os cananeus, né, eles impediram que o povo de Israel passasse em suas terras para tomarem posse da terra de Canaã. Vejam que eles eram todos parentes. Os cananeus, os jebuseus, os hititas, os girgazeus, todos eles eram parentes. Só que eles haviam se afastado da presença do Senhor, essa descendência de Cã, eles se afastaram da presença do Senhor. E então, quando os filhos de Israel, depois, né, estavam escravos no Egito, foram libertos e estavam indo para a terra prometida, para Canaã, e os jebuseus, os amorreus, eles não permitiam que os israelitas passassem em suas terras. E todos eles eram parentes. E aí havia muitas brigas, né, guerras, e os povos eram derrotados. Por quê? Porque escolheram o caminho da desobediência. E quando nós, que conhecemos a palavra de Deus, também escolhemos o caminho da desobediência, o fim para todos é trágico. O fim é a morte. Sabemos que todos nós iremos morrer, mas é a morte sem Jesus. Então nós precisamos ter a certeza de estarmos vivendo em comunhão com Deus, na presença dele. Encontramos aqui também, nos descendentes de Sem, vem falando aqui a respeito de Éber. E quem é Éber? Éber é exatamente na descendência dele que veio Abraão. E é por isso que o povo de Israel é também chamado de hebreus. Por quê? Porque são descendentes de Éber. Interessante, né? E Éber era aqui da descendência de Sem. E está aqui no capítulo 10, no capítulo 24, Arfaxade gerou Salá, e Salá gerou Éber. Éber teve 2 filhos, o primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome de Joctã. Aí vem falando aqui, né? Então Abraão era descendente de Éber. E daí vem então este nome hebreus, que nós conhecemos, o povo de Israel também como os hebreus. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, em Lucas, no capítulo 3, a partir do verso 23 de Lucas, nós vamos encontrar aqui também a genealogia de Jesus, de quem Jesus era descendente. Então, aqui começa assim: Jesus era conhecido como filho de José, José era filho de Eli, Eli era filho de Matate, Matate era filho de Levi, Levi era filho de Melqui. Então vem trazendo aqui a genealogia,
Aí chega aqui, por exemplo, em Natã, era filho de Davi, Davi era filho de Jessé, Jessé era filho de Obed, Obed era filho de Boaz, Boaz era filho de Salmão, Salmão era filho de Naasson, Naasson era filho de Aminadab. E aqui vem, aí quando chega aqui no capítulo 10, verso 36, Salá era filho de Cainã, Cainã era filho de Arfaxade, Arfaxade era filho de Sem. Olha aqui a linhagem de Sem, que nós falamos agora há pouco. Sem era filho de Noé, Noé era filho de Lameque, Lameque era filho de Matusalém, Matusalém era filho de Enoque, Enoque era filho de Jared, Jared era filho de Maalaleel, Maalaleel era filho de Cainã, Cainã era filho de Enos, Enos era filho de Sete, Sete era filho de Adão, e Adão era filho de Deus. Então aqui está a genealogia também de Jesus. Qual é a importância da genealogia? Às vezes nós não gostamos de ler, né, que são tantos nomes, não é mesmo? Mas a genealogia, ela é importante por quê? Porque ela tem pelo menos 3 funções. A primeira função é enfatizar a natureza histórica dos eventos bíblicos que estão relacionados a pessoas reais que viveram e morreram e cujos dias estão precisamente contados. Essa é a primeira razão por causa da genealogia. Em segundo lugar, demonstra que a continuidade desde o passado até a época em que viveu o escritor, estabelecendo uma ligação clara entre o passado e o presente. E a terceira função da genealogia é nos lembrar da fragilidade humana e do efeito trágico da maldição do pecado e seus resultados mortais em todas as gerações que se seguiram. É por isso que é importante a genealogia. Ela mostra que realmente foram pessoas reais que viveram tantos anos e mostra também que faz a conexão do passado com o presente e ainda mostra que nós somos falíveis, não é? A fragilidade humana. A nossa vida, ela é como um sopro. Hoje nós estamos aqui, amanhã poderíamos não estar. Agora, o interessante aqui também na genealogia é que Noé, ele viveu 2 civilizações, a pré-diluviana e a pós-diluviana. Então, Noé viveu essas 2 civilizações. Interessante que o pai de Noé, Lameque, quando Lameque tinha 56 anos, foi quando Adão morreu. Vejam, Adão foi criado por Deus, Adão viveu 930 anos, e quando Adão morreu, Lameque, o pai de Noé, tinha 56 anos. Então, Noé, ele ouviu muitas histórias do seu pai Lameque que o próprio Adão contava para eles. É interessante, não é? Então nós vemos que foram pessoas reais, viveram um certo número de anos, e a genealogia nos mostra que a conexão do passado com o presente e também a fragilidade da nossa vida. Nós queremos agradecer a todos vocês mais uma vez por terem estado conosco hoje. Nós falamos da genealogia aqui em Gênesis, mas amanhã nós vamos continuar sobre essa história que levou à construção da Torre de Babel. Mas não devemos nos esquecer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.